Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença aqui no evento. Eu sou o Vicente Moreira, sou diretor comercial da MD Systems. Hoje a gente está fazendo mais um MD Talks. Eu estou aqui no nosso escritório do Rio de Janeiro, com uma vista maravilhosa, um privilégio, olha isso, que coisa linda. Nossa unidade aqui, a gente abriu no final do ano passado. O MD Talks é um formato de evento live, ele tem que ser leve, interativo, e a gente escolhe algum assunto relevante e a gente convida algum especialista ou especialistas para falarem sobre isso e transmitir conhecimento para os nossos clientes, tá? Para a nossa base. Eu queria agradecer o pessoal de marketing que organizou, e além do MD Talks, a gente tem uma série de atividades. Nós temos a página do LinkedIn, o nosso site, tem o Instagram, a gente tem o MD na Pista, que é uma experiência de automobilismo. A gente patrocina um carro da Old Stock Car, uma prova por mês, né, em Interlagos, e a gente tem um carro patrocinado pela Citrix, Barracuda e MD, muito legal. A gente leva os clientes para ficarem com a gente no box, muito bacana, muito legal mesmo. E a gente faz o Boteco MD, não está podendo fazer presencial, mas traz um fabricante, pede um chopp lá no escritório e a gente faz interação, network, é muito legal, espero poder fazer isso logo. Como eu não podia fazer, a gente fez até um formato diferente, que é o Happy Remote Hour. Então, a gente mandou para casa dos clientes a bebida, a comida, fizemos uma conferência via vídeo, também foi muito bacana, né? Muito legal. Enfim, a gente faz muita atividade de marketing. Se vocês seguirem a gente no LinkedIn, vocês vão ver que vai ter muita novidade ainda pela frente, tá? Enfim, vamos lá. Relembrando, MD Talks é interativo, vocês têm aí na ferramenta um lugar para vocês lançarem perguntas ou comentar alguma coisa. A gente vai ter em algum momento uma abertura para conversar sobre isso, sobre essas interações. A gente no final vai fazer um sorteio de uma Echo Dot 4, uma inteligência artificial da Amazon, e quem tiver presente, obviamente, no final vai participar desse sorteio. Muito bem. Então, primeiro, para agradecer ao professor Flávio. O professor Flávio tem que ler aqui o currículo, que é grande. Resumido, administrador de empresas pela FEI, mestre de administração pela FECAP, membro do Conselho de Administração da Planejar, planejador financeiro certificado, Certified Financial Planner, e professor convidado da FGV, Getúlio Vargas, e sócio fundador da Saró Consciência Financeira. Obrigado, professor. O Eduardo, ele é da Citrix, ele é responsável na América Latina pelo modelo de comercial de mensalização de licenças. Ele vai também falar um pouquinho sobre essa mudança que está ocorrendo no mercado. Muito bacana. Então, vamos lá. A gente vai começar o evento. Obrigado aí pela presença. Estamos batendo recorde de participantes. Mais de 350 pessoas inscritas. Muito legal. Vamos lá. Professor, bom dia. Como é que tá? Tá sem som? Está mudo. O microfone está mudo. Né? Pronto. A frase mais falada nos últimos quase um ano e meio. Fica assim, não. Bom dia, tudo bem com você? Sim, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui de novo, batendo um papo. Sempre agradável. Seus conhecimentos são ótimos. A gente adora contar com você, professor. Obrigado. Vamos lá. A pandemia mudou muito a forma das pessoas viverem, né? Então, também mudou a forma das empresas trabalharem, interagirem com os clientes, né? Eu queria que o senhor comentasse nessa linha aí, o que mudou, como que você está sentindo essa diferença? Então, veja bem, Vicente, o que ocorre, na verdade, acho que a primeira reflexão que a gente tem que sempre fazer é lembrar que as empresas não são mais nada do que agrupamentos de pessoas para atender pessoas. Uhum. Né? Por mais que você queira fazer outras leituras, e outras leituras são possíveis, né? Você está falando de gente. Né? E o fato é que a pandemia ela trouxe para o nosso dia a dia uma percepção
né, de realidade. A gente, às vezes, acha que tem muito controle sobre as coisas e, na verdade, a gente tem pouco controle sobre as coisas, né? E a pandemia, ela jogou isso, né, na nossa cara. Tem um indicador da Fundação Getúlio Vargas, que é um índice de incerteza econômico, né, que a Fundação todo mês faz uma leitura. Se a Susana puder pôr o primeiro gráfico na tela, eu acho que ele dá um pouco o tom do que a gente está vivendo, né? Esse índice, né, ele andava, né, lá pelos 100 pontos, 110 pontos no pré-pandemia, né? O que aconteceu? Aconteceu que ele explodiu, né? Quer dizer, você imaginar que o nível de incerteza dobrou, né, num período de poucos meses, dá o tom, né? Se vocês fizerem um exercício de memória, vão lembrar assim, alguns momentos da vida, né? Eu que sou mais old school, né? Eu lembro muito do evento do 11 de setembro. Eu lembro onde eu estava, né? O que estava acontecendo. Você vê a imagem dos aviões e você fala assim: como é que vai ser o mundo daqui para frente, né? Você fala não, né? Você pergunta sem ter nenhuma resposta para dar, né? A pandemia, ela fez isso num nível absolutamente global, né? E mesmo, né, com esse decaimento que a gente está vendo nesse gráfico, tem mais um, né, Sucena, se você puder pôr o outro que está mais atualizado, né, mesmo com essa queda, né, nós estamos ainda muito acima, né, 10, 15% acima da média histórica para esse tema, né? Então, essa questão da incerteza, ela está muito presente no dia a dia. E isso muda completamente como você faz a sua tomada de decisão, né? A gente traz uns aprendizados, né, sérios desse processo, né? Por quê? Mudamos o jeito de trabalhar, né? A quantidade de pessoas que trabalha hoje em home office, né, é absurdamente maior. Quer dizer, algumas coisas que eram, de vez em quando eu fico em casa, não, agora você fica em casa. É óbvio que isso não é para todo mundo, porque existem profissões em que você não tem a menor chance de trabalhar no remoto, né? Isso mudou muito, né? O processo de comunicação, né, que sempre foi algo vital, né, toma uma outra dimensão, porque você perdeu, né, para algumas funções, você perdeu aquele contato pessoal, né? Então isso continua muito presente, né, muito necessário, né? Se você está um pouco mais distante, ter um credo, um jeito de fazer as coisas da empresa, né, presente na cabeça das pessoas, quer dizer, ter aquilo que a gente chama, desculpa, o telefone tocou na hora que não devia, ter aquilo que a gente chama de cultura, né, organizacional, cultura corporativa muito bem arraigada nas pessoas, para que as pessoas tomem as melhores decisões do ponto de vista do que a empresa espera, independente do que estiver acontecendo, é fundamental, né? O Peter Drucker dizia, né, que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Você planeja algo, mas se aquilo não estiver dentro da ideia do que todo aquele grupo de pessoas costuma fazer, nada você consegue colocar em pé, né? A questão da inovação, né, se torna vital para você sobreviver, porque o mundo está mudando numa velocidade muito maior, né? E uma premissa de finanças, né? O americano tem um jargãozinho que cash is king, né? O caixa é o rei. Você ter dinheiro na mão, né? Dinheiro manda, né? Dinheiro manda, dinheiro é vital para esse processo, né? Então, isto tudo, né, muda muito, né? Essa questão da mensalização, ela entra aí, né? Ela tem uma tendência de um lado, mas tem uma tendência de mercado, para vários mercados, a gente pode até falar disso um pouco mais à frente, mas ela principalmente, né, tem a ver com a opção do seguinte: eu quero imobilizar o menos possível, porque quanto menos eu imobilizo, né, quanto menos CAPEX eu coloco, né, mais mobilidade eu tenho no OPEX. O OPEX é uma coisa que eu consigo manobrar mais, né? Então é nesse mundo que nós estamos, um mundo que sempre mudou, né? Eu brinco, né? Eu estou old school e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, não tinha computador dentro da agência bancária, só tinha gente, né? Então, a mudança, ela vai acontecendo. A pandemia fez assim, a pandemia deu um turbo, a pandemia apertou o nitro, né, lá do teu Stock Car,
no processo de mudança. Acho que é um pouco isso. A única certeza é que vai mudar, né? Exato. Bacana, professor. Então, a gente, como empresa de tecnologia, teve muita demanda de home office e tal. A gente também tem hoje muito mais demanda de serviços mensalizados. Então, por exemplo, antigamente eu vendia um firewall, um servidor, e o cliente pagava para a gente antecipado, upfront, que eu vou comprar um firewall por 3 anos com atualização de assinatura. E a gente instalava e dava suporte. Então, já há uns 6 ou 7 anos que a gente já chaveou para o modelo mensalizado. Então, hoje, por exemplo, temos um outsourcing de firewall e os clientes pagam para a gente mês vencido, né? No mês seguinte. Então, de uma certa forma, o cliente hoje ele tem muito mais poder na mão. Embora ele tenha um contrato comprometendo-se com os 3 anos, ele paga mês a mês. De uma certa forma, o poder voltou para o cliente, né? Porque você não está prestando um bom serviço? Tá bom, eu não vou te pagar esse mês. Isso mudou. E a AMD, se adaptou muito bem nisso. Você tem Netflix, carro por assinatura, escritório, coworking, tudo está por assinatura. Eu queria que você comentasse sobre isso, essa questão de qual que é a diferença que as empresas estão passando por isso, o que seria, no seu ponto de vista, o impacto disso em geral na economia. Vicente, ótima pergunta. Tem um fenômeno, né? Às vezes a gente tem uma tendência em cada mercado específico, né? Vocês aí com TI, eu durante muito tempo, e ainda de certa forma hoje, né, com finanças, a achar que as comparações são diretas, né? Que o sujeito entra no banco A, né, e compara o banco A com o banco B, né, porque ele conhece os dois. E não é assim que, na verdade, funciona o ser humano, né? A gente compara tudo com tudo, né? Então, você vai, né, para usar o exemplo do banco, você vai no banco, né, e dali a pouco o teu cérebro estava assim, mas, poxa, aquele restaurante que eu ia, né, agora não dá para falar que a gente vai no restaurante, está tudo meio limitado, mas o garçom me atende tão bem, por que este caixa não me atende bem igual aquele? Né? Isso ocorre, na verdade, na base ali do pensamento, você não raciocina, é meio automático. O que está acontecendo, na verdade, é que você tem uma mudança brutal no mundo em relação a essa coisa do ter em relação ao usar, né? Para várias coisas, né? Para várias coisas. Quer dizer, o brasileiro, né, dado a incerteza do mundo econômico brasileiro ao longo dos últimos 50 anos, tem um apego ao imóvel muito forte, né? Uhum. Sonho ainda de muita família brasileira é ter seu imóvel próprio, tá? E isso tem uma lógica, isso não está errado, né? Mas você vai vendo um movimento que muda disto, né, para um movimento de eu uso, né, conforme eu preciso. Então, eu tenho alunos, né, que mudam de apartamento de acordo quando eles mudam de emprego, ou pelo menos mudavam antes, né? Agora, de novo, né? Nós estamos num momento de incerteza, não sei como é que vai ser à frente. Mas assim, ele morava num lugar, mudou de emprego. Ele saía do apartamento onde ele estava, alugava um outro mais próximo para, né, ter qualidade de vida, não pegar tanto trânsito, ir a pé. Exatamente. E a isso você vê um movimento, né, falando ainda de mercado imobiliário, onde você não fala mais de alugar um apartamento, mas você fala de alugar um local onde tem serviço, onde tem mobiliário, onde tem, né, tem um monte de processo aí acontecendo. Hoje tinha uma notícia no Estadão falando de uma construtora que está investindo aí num projeto de alto luxo, tá? De pequenos apartamentos para locação de curtos períodos em São Paulo, e tem tudo pronto. Está tudo lá, você entra, né, faz uso durante um período e pronto, acabou. Quer dizer, essa coisa de encapsular, de integrar uma série de serviços, né, e entregar para o consumidor, ela é uma tendência, né, que está permeando uma série de mercados, né? O mercado de tecnologia também. Por exemplo, então você está me dizendo assim, sempre teve hotel, só que o hotel não é personalizado, porque o hotel são todos quartos iguais. E hoje em dia,
a personalização, se a pessoa compra ou usa esse modelo que você está falando, é como se fosse um hotel que você vai se sentir em casa, porque tem tudo entregue, você tem serviços de hotel, porém aquilo ali é um uso temporário. E você vai ter uma qualidade melhor, ou seja, mais uma vez, cada vez mais as empresas têm que se adequar para a vontade, para o bem-estar do cliente, para a satisfação do cliente, mesmo que ele não tenha, ele tem que ter uma experiência usando um produto, um serviço para ele. É isso? É isso. Para mim é isso. Para mim é isso. Você acaba cortando, né? Acho que vale para o mercado de trabalho, de certa forma, né? Quer dizer, eu sou de uma época, né, em que as pessoas entravam, viviam a vida inteira dentro de uma mesma empresa, tá? E findavam seu processo laboral, seu ciclo laboral na mesma empresa. Quem? Quase todo mundo. Né? Isso ainda ocorre hoje? É lógico que ocorre. Tem uma série de empresas em que as pessoas ficam uma vida inteira trabalhando nelas. Né? Mas isso mudou muito. Né? Tem muita gente que, assim, troca de emprego com uma facilidade que, para mim, é complexo. Né? Eu brinco, eu trabalhei 35 anos no mesmo banco, né? E o lugar onde eu trabalho há menos tempo, com uma relação bem recente, né? Quase, né, juvenil minha relação, eu estou há 10 anos na Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, isso mudou. Né? A relação hoje é assim, putz, se esse emprego não é legal, eu vou embora. Sim. Se este fornecedor de serviço não é bacana, eu troco. É um emprego as a service, vamos dizer assim. As a service. É tudo mensalizado, até a mão de obra, o emprego, a pessoa... É verdade, eu lembro de quando eu era moleque, aí o sonho do pessoal era o seguinte, eu vou entrar numa empresa multinacional, ou vou prestar concurso, vou ficar no Banco do Brasil e vou me aposentar por lá, que vai ser muito bom. Tinha esse direcionamento, né? A grande questão era ter um bom emprego com estabilidade, era isso. E o que a gente vê hoje em dia... o pessoal mais jovem não é isso. O pessoal mais jovem quer ter qualidade de vida, quer ser bem, se sentir bem na empresa, ter um ambiente bom de trabalho, né? Ter liberdade para trabalhar de casa. Com certeza mudou mesmo. Professor, tem tendo algumas perguntas aí. Acho que é legal a gente... Vamos lá. Está aparecendo para o senhor também? Deixa eu ver aqui. Eu estou meio atrapalhado aqui. O Ulisses perguntou aqui, a recuperação do emprego com a pandemia mais controlada no Brasil deve vir do setor informal ou a economia irá ficar estagnada? Ulisses, excelente pergunta a tua, viu? A verdade é que, assim, quando a gente fala de desemprego, para começar, a gente tem um fenômeno muito complicado no Brasil, né, que já existia, né, porque você tem, de um lado, né, uma grande parcela da população desempregada, e você tem, de outro lado, alguns buracos, né, de falta de profissionais para determinadas áreas. Né? Então, isso já começa uma confusão. Quer dizer, essa coisa da gente não resolver no Brasil a questão da educação, né? Eu vejo, eu estava falando disso ontem numa aula, né, falando de matemática financeira, e alguns alunos, né, com uma certa dificuldade. Eu estava falando, o nosso problema é que a nossa formação de matemática básica, né, é deficitária. Né? Então, essa questão cria, né, um mosaico muito complicado do ponto de vista do emprego. Eu acredito que a recuperação, né, ela vai se dar mais no setor formal da economia. Né? Por quê? Porque é o setor que parou em pé. Né? O setor informal, ele vem claudicando, porque você imagina o que é depois, né, desse 1 ano e tanto de incerteza, né? Ou seja, de hora abre, hora não abre, hora funciona, hora não funciona, né? Para alguém que não tinha uma reserva de caixa, que não tem uma estrutura, né, financeira, que não tem uma série de questões que permitam estar, né, vivo para retomar. Né? Então, na minha opinião, o setor formal tem mais chance de fazer uma retomada. Agora, de novo, depende tudo muito da questão de como a gente vai tratar esse problema da própria pandemia, né? Quanto a gente vai ser eficiente ou ineficiente
né, para ir tirando incerteza desse jogo, né? Eu acho que era legal, Vicente, a gente podia chamar o Eduardo, né, porque eu queria perguntar um pouco para o Eduardo, aproveitar o conhecimento dele aí de América Latina, de como atua. Fala, Edu, tudo bem? Bom dia. Já Flávio, bom dia, Vicente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. À disposição aqui. Edu, deixa eu te aproveitar para, né, acho legal, eu que sou de mercado financeiro, eu falo, né, nada melhor do que falar com o pessoal que trabalha em setores que são mais tangíveis, né, onde as coisas acontecem. O setor financeiro é muito só número, né? Como é que você está vendo essa coisa do crescimento da Citrix na América Latina, né, nesse modelo de mudança? Tem muita empresa ainda que opera no modelo antigo de compra de assinaturas, ou isso, tal qual outros serviços que eu vejo, né, migra de maneira muito pujante para uma mensalização? Sim, o que eu entendo é que a decisão sempre é do cliente ou do consumidor final. E é importante para um fabricante como a Citrix você colocar na mesa as duas opções. Seja o modelo upfront, como comentou o Vicente, com essa revenda da licença, ou seja o modelo de prestação de serviço, onde você paga pelo uso e de uma forma mensalizada. Colocando as duas opções, o cliente final, ou até mesmo o nosso parceiro, que vai tomar a decisão. Agora, é fato que, para mim, não é nenhuma tendência mais a questão da mensalização, é uma realidade. Se a gente faz aqui uma comparação com, por exemplo, o mercado americano, o mercado canadense, o mercado europeu, eles estão mais maduros na questão do pago pelo uso, pago mensalizado, do que a América Latina. Mas a América Latina é a que vai apresentar o maior crescimento nesse ano de 21 e já para 22, frente a esses outros mercados mais maduros. Por quê? Porque a demanda, frente a essa incerteza econômica, frente a transformar o CAPEX em OPEX e dedicar o CAPEX para o core do negócio, tudo isso faz com que mais clientes finais escolham o modelo mensalizado. Ou então, seja, falando... Desculpa interromper. Imagina. Sério. O que você está falando é o seguinte: a empresa, pelo fato de ter a incerteza do que vai acontecer, quanto vai crescer, se vai aumentar ou diminuir o tamanho, é interessante a questão mensalizada das licenças, porque ela não precisa se comprometer com os 3 anos. Ela pode, a qualquer momento, diminuir ou aumentar. É isso, né? Exato. É isso. E vocês não vão vender nunca uma licença só por si só. Sempre vai ter um valor agregado disso. Então, a licença ela tem que estar junto com um integrador, como o caso da AMD, por exemplo, que vai entregar o servidor, vai entregar ela funcionando, vai configurar a parte de comunicações para chegar até o licenciamento, até o produto da Citrix. E aí, dessa forma, você garante que o teu cliente vai estar sempre com o produto sendo bem utilizado e ele tem a liberdade de escolher aumentar, diminuir ou até encerrar o contrato a qualquer momento. É isso, né? Você não tem o cliente não fica amarrado para sempre quando você tem ele mensalizado. Me corrija se eu estiver errado. Não, exato. Dentro do modelo mensalizado, o importante é a flexibilidade, né? Para que exatamente você possa subir consumo, baixar consumo e pagar pelo uso. Outra coisa importante, Vicente, professor, no modelo da Citrix, a gente trabalha de 2 formas, né? Dentro do modelo mensalizado, a gente tem a opção on-premises e tem a opção cloud. Então, isso também é importante, você colocar opções para o cliente final. Mas o mais importante aqui não é a licença da Citrix, e sim o quanto a licença da Citrix mais o serviço da AMD vai agregar de valor para o cliente final. Esse é o ponto. A gente está falando aqui não só de um modelo financeiro. O modelo você pode pagar por mês. Para mim, o benefício do modelo não é esse. O benefício
é o cliente comprar uma solução, um combo, tudo isso organizado pelo nosso integrador, no caso a AMD, que vende para o cliente final como serviço. Deixa eu fazer só um comentário super pertinente o que você está dizendo. Uma disciplina que eu ministro há muito tempo é decisão de investimento, né? E aí, basicamente, eu ensino, né, o candidato a fazer a conta necessária para resolver a parcela financeira do processo, né? E eu sempre digo isso que você acabou de dizer. A parcela financeira, ela é importante, ela é relevante na tomada de decisão, mas ela não é a tomada de decisão por si só, né? Ela, óbvio, se você tomar a decisão sem olhar a questão financeira, você vai ter problemas inevitavelmente, né? Mas, né, não é assim que você toma a decisão. Você toma a decisão com uma série de requisitos, né, e é o que você está trazendo, né? O modelo como você adquire é uma coisa importante, mas o porquê e de quem você adquire o pacote de serviços, né, é muito relevante na tomada de decisão. Exatamente. Fica difícil, por exemplo, comprar só uma licença da Citrix sem ter um integrador por trás. Sem ter um motivador maior. Que, na verdade, se o software não for bem implantado, bem aplicado, o cara ele não vai gostar mais do produto, não vai mais querer usar, vai queimar o filme do produto se você não tiver certeza que vai estar sendo bem utilizado, né? É essa linha, né, de pensamento. Exatamente. Aí o professor comentou, né, que o cash is the king, concordo. Mas, quando a gente fala de um modelo mensalizado, existem outros benefícios, que é esse, de você realmente comprar uma solução e que vai funcionar, né? E que traga alguns valores agregados, e não apenas um valor agregado. Que é o que a gente faz com a Image System hoje no dia a dia. E o mensalizado, ele preserva o caixa, né? Porque você não é upfront, né? Você, na verdade, administra a tua necessidade, né, de serviço de acordo com a tua possibilidade. A tua capacidade de ajuste no mensalizado, regra geral, né, ela é muito maior do que no processo de aquisição, né? Professor, não sei se você está vendo, estão aparecendo as perguntas. Eu tinha uma que eu quero responder aqui, o Ulisses fez mais uma. Isso. O Ulisses perguntou que setor da economia, né, transforma certeza em certeza. Eu acho assim, Ulisses, o setor da economia é o setor governamental. Neste momento, né, redução de incerteza significa vacina, né, e normalização do processo, né, de funcionamento da sociedade, né? Quer dizer, o que acontece? Se eu tenho medo, né, e quem é vivo tem medo de morrer, regra geral, né? Se eu tenho medo, né, se eu estou, né, olhando e não sei o que vai acontecer, eu seguro o consumo, né? Então, isso aconteceu de maneira bastante evidente na nossa economia. Do ponto de setor da economia, quando você olha do setor da economia, aí tem um fenômeno diferente, que também é um tanto quanto complexo de analisar. Por quê? Porque a economia está mal, mas não está mal para todo mundo. Se você tentar fazer, né, ir para o setor de construção civil, né, ele está extremamente acelerado. Falta matéria-prima, né, falta vidro, o preço do vidro está nos tops históricos. Então, assim, você tem setores que estão andando muito forte, né, porque, na verdade, você tem também um fenômeno, né, de mudança. E aí, quem tinha condição financeira, né, fez mudanças, né? Conheço gente que mudou de casa no meio da pandemia, né, porque ele morava num apartamento que não era ruim, né, mas descobriu que aquele apartamento, para ficar 24 horas por dia, os 5 integrantes da família, era absolutamente inviável. Ele tinha caixa, ele tinha condição, ele foi lá e trocou por um apartamento maior, né? Então, você tem um setor da economia que está funcionando bem. E você tem setores que andam antes, né, o que a gente chama de setores precedentes, né? Setor de embalagens, por exemplo. Você quer ver como é que vai acontecer daqui um mês ou dois? Dá uma olhada em embalagem de hoje. Encomenda das embalagens. Perfeito. Exatamente. Isso dá um norte
de como deve funcionar, né? Mas eu acho que, de fato, assim, o que vai determinar para a gente, né, ter mais tranquilidade é vacina, é diminuir o risco da pandemia. Enquanto isso não acontecer, né, você vai ter esse sobe e desce, esse tranca-destranca, né? Basta olhar para o mundo lá fora. Quer dizer, eu tenho uma amiga que mora em Londres e estava comentando o quanto está mais tranquilo já, né, a vida em Londres, né? As notícias de Nova York, as notícias, né, da Austrália, quer dizer, isso vai trazer uma situação de menos preocupação e economia. A verdade é que economia é um assunto que tem a ver com número, mas tem a ver muito com o psicológico. Uhum. Se eu estou com medo de perder emprego, né, medo é medo. Já não tem um carro, não vai mudar de casa, que não sabe o que vai acontecer. E eu, ao contrário, quando você está muito otimista, fala, vai dar certo, vou receber aumento, vou continuar na empresa, aí ele entra, compra, se compromete com alguma coisa, e essa empresa que vendeu tem dinheiro, fica otimista, compra também de outra, e o negócio, né? É isso. É isso. Professor, eu queria que o senhor falasse, num ponto de vista assim, mais técnico, assim, do ponto de vista econômico, qual que é a vantagem e a desvantagem de você mensalizar para a empresa? Que eu estou pensando aqui, você falou um negócio bacana, que quando você compra alguma coisa, você tomou aquele crédito. Se você financiar, por exemplo, vai aparecer lá no score da empresa, enfim, que está comprometido. Então, você não vai conseguir, de repente, fazer um segundo financiamento que já tomou aquele crédito. E se você fizer alguma coisa mensalizada, aquilo não conta como um dinheiro tomado, não tem o comprometimento de caixa da empresa, se você estiver fazendo mensalizado. Eu queria que você abordasse nessa linha aí, qual a vantagem e a desvantagem dessa mensalização aí para as empresas. Eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar a desvantagem, tá? Porque, vamos lá, a aquisição, ela tem talvez um benefício, né? Eu, por exemplo, eu tenho um Office 2003 aqui. Está atrasadinho, hein? Tem que mudar. Tem uma máquina daqui, eu tenho uns 4 notebooks aqui em casa, mulher, não sei o quê. Tem um backup ali que tem um Office 2003. Qual é a vantagem para mim do Office 2003? Cara, ele está pago. Ele está todo depreciado, ele é custo zero, ele está lá e tal. Então, assim, aquilo que você adquire, né, tem essa vantagem. Você pagou, depreciou, pronto, é teu pro resto da vida. Qual é o problema? Né? No caso do Office, um problema pequeno, mas imagina que fosse, né, que eu dissesse que eu tenho um Norton 2003 na máquina, né, protegendo a minha máquina. Né? Não precisa ser muito inteligente para perceber que eu não tenho nada. Uhum. Né? Então, a possível vantagem no setor de vocês me parece nenhuma, porque você tem uma obrigatoriedade de atualização brutal. Né? Eu tenho a Saró é uma empresa, né, que faz gestão de patrimônio. Pô, a gente fica enlouquecido, né, com questão de segurança da informação, etc. Né? Sabendo que se eu estiver no estado da arte do assunto, dado o tamanho da minha empresa, né, e for invadido, só vai servir para eu dizer, olha, eu fiz o que eu podia fazer, porque, de fato, tem um risco que você... Né, os caras invadem o Pentágono, quem sou eu para não ser invadido? Né? Então, você tem que estar num processo de atualização permanente. E aí, portanto, essa ideia de ficar usando o antigo cai por terra. Né? Quando entra nisso, você vai para o livro de finanças que diz o seguinte, cara, para uma empresa o que interessa é o uso e não a posse. Né? A época das empresas com prédio próprio, né, passou. Né? Você precisa, na verdade, ter o uso do prédio. Então, você tem construtoras que conhecem build-to-suit, né, feito só para aquela empresa, né, com contrato longo prazo, quer dizer, o cara constrói um prédio para alugar para uma empresa, do jeito que a empresa pediu. E por que a empresa não quer? Porque ela não quer pôr no imobilizado dela, porque aquilo não é interessante para ela. Né? A hora que eu ponho no imobilizado, né, eu ingesto o meu caixa e eu não gero despesa. Né? Então, você tem geração de despesa, né, para diminuir tributação, né? Você tem a questão de que a atualização é constante, você tem
A maleabilidade, eu precisava de 50 postos aqui, tal. Puta, diminuiu a demanda. Olha, vou devolver 10 porque eu vou precisar só de 40 agora. Né? E eu, um pouco antes da gente conversar disso, eu fiz uma pesquisa de campo, né? Falei com alguns amigos que são, né, executivos de indústria, né, da área de serviço e tudo mais. Vou dar uma perguntada. E assim, foi engraçado porque alguns deles, né, um amigo meu que é vice-presidente de uma operação mundial no setor de abrasivos, né, ele falou, olha, assim, como assim comprar software? Eu compro software há muito tempo. Tudo o que eu opero aqui é mensalizado. Né? Então, a minha sensação, tá, e aí eu posso estar enviesado pela informação que eu tenho, mas quando eu olho, né, para a tendência de comportamento do consumidor, né, eu tenho um amigo que tem carro de assinatura. Eu tenho um carro próprio, mas é a tua história. Carro, para mim, é uma coisa da qual eu gosto. Né? Ganhar na loteria, eu compro um apartamento grande e ponho, né, um Porsche para ornar a sala. Né? Eu tenho alunos que quando eu tenho alguns exemplos de aula, né, em que eu falo de Porsche, por exemplo, não, porque você, né, acordou de manhã, tem um Porsche na tua garagem, o cara olha com uma cara assim, tá, e qual é a vantagem disso? Você falar ter um Porsche, dinheiro... é a mesma sensação. Nem carta de motorista, né? Tira, né? O cara não tem carta de motorista, exatamente, Eduardo. Né? Então, eu acho que assim, de maneira objetiva, né, vantagem, você preserva teu caixa, porque você não imobiliza, né? Você, né, fica com flexibilidade de tomar decisão, né? Você gera despesa, né, para fazer base dedutível, né? Você tem uma condição, né, de maior ajuste para o teu dia a dia, que nesse momento de incerteza me parece vital. Né? Eu fico imaginando o sujeito que tem uma operação, né, para ir lá na teoria, né, o que a gente chama de alavancagem operacional. O cara tem lá um parque industrial que custou uma fábula, que está lá, né, foi um investimento de CAPEX altíssimo, está lá no imobilizado dele e despencou a venda e ele está com tudo isso parado. O que você faz? Você chora, né? Então, na minha visão é isso. É muito difícil de olhar para essa questão e pensar, né, numa desvantagem. Eu lembro antigamente a gente via, era engraçado, né? A gente via lá a empresa e o cara escrevia embaixo, sede própria. Engraçado. Sede própria. Era referência de estabilidade grande, né? Hoje em dia, olha que interessante, eu tenho um cliente, a MD tem um cliente, uma construtora, olha que coisa bacana. Como está tudo no data center, está tudo na nuvem, o que ele faz? Quando ele compra um terreno para construir o prédio, ele muda o escritório para a área desse terreno, o escritório fica sendo nesse prédio, nessa área que vai ser construída, e aí quando ele acabou de montar estruturar o projeto, ele sai do escritório de um dia, no final de semana para outro, e vai para um outro lugar, está tudo na nuvem. Ele leva para onde ele quiser. Fica na casa, a pessoa fica na casa, ou usa o escritório, começa a subir o prédio, vai para outro terreno. O escritório está lá. Dali a pouco vende o empreendimento, muda de novo. Ele está mudando quase uma vez por ano. E assim, tranquilo, a tecnologia toda dele está na nuvem. É bem legal, bem interessante isso mesmo. É verdade. Contar uma historinha. Vantagem. Historinha rápida para vocês. Há 15 anos atrás, trabalhei numa empresa que vendia hardware, computadores, enfim. E a gente se reuniu para fazer um brainstorm. Falou, vamos transformar a venda em aluguel? Isso há 15 anos atrás, 15, quase 20. E não, muitos falaram não faz sentido. Mas a gente criou um produto para alugar esse computador. Hoje, essa linha de aluguel é maior que a linha de venda. Por quê? Porque mantém atualizado, né? A cada 2 anos troca o equipamento. Enfim, então é isso. Olha que você está trazendo, a Monize comentou agora de pouco, e tem a ver justamente com isso, né? A necessidade de atualização hoje, ela é tão brutal, né, que o teu custo de comprar e vender
ainda que você venda, ainda que tenha preço de mercado o usado, que em software já é um negócio que eu acho que não tem, né? Depreciou, acabou, não tem secundário de software, né? Mas no caso do hardware, né? Você tem ainda um secundário, mas pensa no trabalho de negociar isso. Eu tenho um casal de alunos que tem uma empresa que faz esse trabalho. Eles compram e vendem equipamentos para as empresas. E, obviamente, que as empresas, aspas, pagam para eles fazer isso, porque eu preciso, pelo amor de Deus, tira este computador daqui que eu preciso pôr o outro. É um pouco isso. Então, a mensalização ela traz essa vantagem. O Lucas está falando aqui, existe alguma possibilidade de retorno aos modelos antigos de consumo depois dessa mudança que a pandemia nos forçou? Lucas, excelente pergunta. E eu vou te responder com outra pergunta. Você acredita que a gente volta para aquela vida lá de trás? Estou falando vida no amplo. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu dou aula há 20 anos. E eu sempre achei que aula vai ser sempre em sala de aula. Aí, em março do ano passado, eu estava com 3 turmas na GV, né? Para muita sorte, uma delas de matemática financeira, que é um assunto bem tranquilo de você fazer por vídeo. Tenta imaginar ensinar matemática por vídeo, né? Sem nunca ter feito. Quando virou a chave. Né? Aí eu olhei e falei assim, vai ser um desastre. Vai ser um desastre, a gente não vai dar conta, o serviço vai ficar, né? A aula vai ficar uma porcaria. Né? Aí eu fiz o que todos nós que estamos aqui nessa reunião certamente fazemos, né? Eu, pelo menos, me considero bem pouco inteligente, né? Mas, por outro lado, eu sou capaz de sentar numa cadeira, morrer na cadeira até que eu consiga melhorar o que eu preciso melhorar. Né? Senta, estuda, prepara, muda, entrou no circuito, a área de andragogia, né? de tecnologia de ensino da GV, com um monte de pesquisa, com um monte de coisa para a gente. Bem, o fato é o seguinte, né? A aula hoje, né, por vídeo, né, ela é uma aula que tem, obviamente, as suas vantagens e desvantagens em relação à aula presencial. Né? A aula presencial é uma coisa muito legal ainda. Só que tem o seguinte, meu aluno trabalha até às 6h30, né? Sai, toma um café, senta na frente do computador e volta. Ele não tem que pegar e sair da Berrine e chegar na Paulista para assistir a aula. Então, a minha percepção é que modelos híbridos, né, serão absolutamente inevitáveis. A gente, há 1 ano e meio, 1 ano atrás, 6 meses atrás, a gente falava, fazia reunião dos professores assim, na hora que chegar a vacina, a gente volta. Agora a gente já está dizendo assim, bem, vamos ver para onde a gente vai, porque a gente não volta. Né? Então, eu não acredito. Eu acho que essas incorporações de processo de alteração de comportamento, né, elas acabam arraigando na forma de ser, né, no jeito de conduzir as coisas. Ainda que, obviamente, o fim da pandemia vai trazer, né, algum amansamento, alguma atenuação dessas questões. Mas retorno, eu não acredito. Até porque, né, para finalizar, nós estamos falando de algo que a pandemia acelerou, não que ela iniciou. Não é invenção da pandemia esse processo, é algo que vem de antes disso. Sim. A gente tem um cliente que na metade do ano passado falou, 100% digital, não tem mais... Entregaram, acho que 3 andares do prédio, 100% digital. E aí, esse ano, já houve uma mudança. Não está fazendo bem ficar 100% digital. O nosso colaborador não tem mais aquela identidade com a empresa, não tem aquele bate-papo, aquela experiência, né, de você ter... embora converse por vídeo todo dia, mas não tem aquilo. Então, hoje, o que eu escuto vai ser híbrido. É certeza que vai ser híbrido. Você vai ter escritórios menores, você pode fazer uma rotatividade no escritório, então, de vez em você ter cadeira para 40 pessoas, você tem para 20, que vai vir dia sim, dia não, funcionar no escritório. Ele mantém a conexão com a empresa, mas tem aquela flexibilidade de trabalhar de casa, e cai nisso que você falou de, em São Paulo, Rio de Janeiro também, trânsito, você vai demorar 1 hora e meia para ir, mais 1 hora e meia para voltar. São 3 horas valiosas. O dia que o cara está fazendo home office, ele ganha isso em qualidade de vida, enfim. Então, eu entendo que vai ser híbrido. A própria MD, hoje,
é híbrida. A gente não tem, pessoal, todo mundo trabalhando no escritório, nem caberia. A gente foi para um escritório novo já nesse modelo mesmo. Então, não tem posição fixa, o cara senta numa mesona lá e trabalha, faz um esquema rotativo mesmo. É o que eu estou vendo nos clientes em geral, é híbrido. Não vai parar. Um comentário aqui nessa linha, né? Você sabe que um dos principais produtos da Citrix é a questão de virtualização de aplicações e desktop. Então, é esse trabalho remoto, né? Sim. E isso já comentei com vocês, né, numa outra conversa, que há 30 anos atrás o fundador da Citrix enxergou tudo isso. É uma visão extraordinária. E hoje os produtos são muito bem desenvolvidos para esse trabalho remoto. Mas a nossa certeza, a certeza da Citrix é o híbrido. É isso aí. Por mais que, vai ser 100% remoto, 100% digital. O ser humano, o professor comentou logo no começo, né? Empresas têm um aglomerado de pessoas, né? Eu escutei um termo interessante ontem, né? A gente ouve falar muito de B2B, B2C. Ontem eu escutei age to age, né? Humano. Achei interessante, né? E o humano precisa desse contato. Então, tenho certeza que o híbrido será o caminho aí para todos. Somos seres sociáveis, né? O ser humano precisa se socializar, né? O Rodrigo está trazendo aqui um ponto aqui, né? Não sei com relação aos cursos mais avançados com pessoas mais maduras, mas nos casos das crianças, né? Eu vou juntar isso que você trouxe, Rodrigo, que é super legal, com uma questão para a gente separar um pouco do que foi e volta do que foi e não volta. O ser humano, né? Para cima, ele acostuma fácil, né? Se você vai estudar finanças comportamentais, por exemplo, a primeira coisa que você aprende é que ninguém tem aversão a risco. As pessoas têm aversão à perda. Quando o teu investimento está dando 500% de CDI, você está achando maravilhoso. A hora que deu, né, que a bolsa despencou para 70 mil pontos e o teu dinheiro deu uma minguada, aí você entra em pânico, né? Então, eu acho que assim, lá na frente... Tem coisa que vai voltar, tem coisa que vai voltar. Aquilo que não é bom, eu volto para o modelo anterior. Ou para um novo modelo que me atenda, né? Então, criança, eu tenho um filho de 11 aqui, né? Eu vejo o quanto é prejudicial. Ele mesmo. Léo, e aí, como é que está a aula online? Ah, pai, está indo bem e tal. Agora já não fala, agora está meio saturado. Mas no começo, né? Está indo bem e tal. Não é a mesma coisa, né, pai? Meio mais ou menos. Eu ouvi isso de aluno, né? Adulto também, dizendo, olha, foi legal, tal, mas, puxa, o presencial tem vantagens. Agora, o que a gente precisa ficar atento é que esse ajuste vai ocorrer nas coisas que, para nós humanos, forem relevantes o voltar. Eu estou desesperado para fazer um almoço aqui em casa, chamar meus amigos, abrir uma garrafa de vinho, cozinhar e bater papo, e desesperado por isso, né? Agora, tem outras coisas, assim, eu vou voltar na história do imóvel, né? Qual é a grande empresa hoje que está preocupada em ter imóvel próprio? Eu não conheço nenhuma, né? Então, por que eu vou comprar um software que rapidamente, né? Aliás, talvez seja todo mês a obsolescência tal. Por que eu vou comprar? Se eu posso simplesmente dizer assim, cara, põe o novo aí, né? Por que eu vou ter algo que pode ficar ocioso se eu posso negociar e dizer, olha, agora devolve, agora me dá mais, né? E aí eu vou, né? Aí se tiver algum financeiro aqui, ele vai ficar sensível, que eu vou dizer. E se tudo isso me ajuda a preservar meu caixa, né? Porque o sujeito que está dirigindo, bem, todos aqui preservam e gerenciam o caixa da sua família, né? Ou pelo menos uma parte dele, né? Cara, ter dinheiro em conta, ter tranquilidade com relação a isso é extremamente vital. Até porque, vamos pensar um cara que entrou na pandemia, vamos pensar na pessoa física para facilitar o raciocínio, para simplificar, né? O cara entrou na pandemia e ele tinha uma reserva financeira bem estruturada, tá? Ele tinha lá um plano de previdência, né, para lá para frente, que se der ruim, eu vou até no plano de previdência, né? Se ele
estava na situação, olhou e se acalmou e fez assim, tá, legal. O que eu posso fazer para resolver os problemas? Que outra atividade eu posso desenvolver? Como é que eu posso mexer no meu negócio? Tal? Agora, imagina a mesma situação de um cara que se viu sem caixa nessa hora. Sem o dinheiro para mais do que 20, 25 dias. O desespero de ter que tomar conta dessa situação atrapalha a própria estratégia de pensar no que fazer. Né? Então, para mim, é isso. Acho que 2 caminhos muito distintos. Coisas que forem boas para nós, humanos, para as nossas aglomerações de empresas, etc., etc., serão retornadas. As coisas que não, a gente simplesmente vai descartar e vai dizer assim, nossa, mas a gente demorou para mudar isso, né? Essa é a minha sensação. Um negócio legal também que a gente vê hoje, né? Também que era inconcebível. Antigamente as empresas tinham a frota própria, né? Tinham os carros. Aí a empresa tinha que tomar conta de seguro, a manutenção do carro, comprar o carro, né? Trocar. E hoje em dia já é a coisa mais normal do mundo. A empresa pega o carro faz locação, né? E paga como serviço. E o carro está sempre novo, né? Está atualizado. Então, é mais uma coisa que a gente vê que não vai voltar. Não vai, as pessoas não vão voltar a comprar carro, né? Não vão voltar a comprar escritório. É uma mudança permanente, né? Eu acho. Ô, Vicente, deixa eu te fazer uma perguntinha rápida aqui. Você tem clientes no seu portfólio que você presta serviços que tem a tecnologia Citrix embutida aí nesse Lego. E sim, cliente pagando pelo uso e pagando mensalizado. Como é que tem sido essa experiência de vocês? A gente se adaptou muito bem, né? A gente, há 7 anos atrás, a gente chaveou para esse modo aí, apostando que isso ia ser o normal, né? O futuro seria isso, e deu muito certo. A gente tem uma operação bem estruturada para atender os clientes mensalmente. A gente chama de serviço gerenciado. A gente coleta, compra, investe nos equipamentos, compra o software, integra tudo, perdão. Integra tudo e mensaliza para o cliente. Isso aí já mais da metade da receita da gente é dessa forma já. Isso não tem retorno, é cada vez mais dessa forma. Eu vou só alertar o seguinte, a gente combinou até às 11, falta 2 minutinhos, então não sei se tem mais alguma pergunta aí, e a gente teria que fazer o sorteio. Então, se o Senna tem mais alguma coisa aí para a gente responder, algum comentário? Ô, gente, pergunta alguma coisa aí que eu não quero acabar não, tá boa a conversa, pô. Professor, vamos falar desse seu Office 2003? No final aqui a gente vai... Boa. E desses notebooks aí que deve também ser... Eu não aguento, eu tenho que vender alguma coisa. Eu sei como é que é. Não se preocupa que eu também sou da área comercial, a minha história profissional é essa. Se a gente não vende, a gente se sente mal, né? Dá uma sensação ruim. Vamos conversar. Legal. Acho que não tem mais nada. Então vamos lá, vamos ao sorteio. Açucena, por favor. Cadê? Olha aí. Oi, gente, tudo bem? Obrigada a todo mundo que participou. Pessoal, quem está ao vivo aqui com a gente, que não mandou nenhuma pergunta, não falou nada aqui com a gente, eu estou fazendo o sorteio com base no que vocês estão mandando aqui, pegando o nome de vocês. Então, se vocês ainda não falaram nada, quer participar do sorteio, manda aqui para mim. Eu já tenho 14 nomes, mas eu vi que tem 20 e poucas pessoas ao vivo. Então, eu vou dar uns minutinhos e aí vocês mandam aqui para mim, tá bom? Ok. É muito legal essa caixinha aí. Não sei se vocês já têm em casa isso. É muito legal, cara. Você conversa com ela, e a minha filha tem uma filha de 5 anos e é mó barato. Ela fica conversando, ela fala, Alexa, conta uma piada. E ela se mata nas piadas. Alexa, conta uma história e conta a história. É muito legal isso aí, viu? E o pessoal também faz automação, né? Eu não fiz na minha casa, mas o pessoal faz automação, acende a luz, liga o ar-condicionado, tem até uns interruptores lá que você consegue adaptar. É muito legal isso daí. O pessoal fez cafeteira, sabe? Alexa, liga a cafeteira, aí o cara chega na cozinha, o café já tá pronto. É muito legal, muito bacana. Agora o pessoal está se animando a escrever aí. Legal.
Tá aí a ajuda a Cinex também, que Ah, contribuiu aqui com o evento, né? a Cinex é Fala, o maior João. no Brasil aí em uma série de produtos, inclusive a Citrix. Ah, a Cinex também patrocina a gente no carro, viu? Esqueci de falar. Perdão, viu, Juliana? Não falei. Juliana vai puxar a orelha depois aí. Tem o logo da Cinex no carro também, eles ajudaram a gente. Viu? Legal. E também é um distribuidor Citrix América Latina, tanto para o modelo tradicional como para o modelo as a service. Perfeito. Aí o Alex Brandão dando parabéns. É isso aí, Alex. Se não se adaptar, perece. Então é isso. Aí, professor. A gente não consegue. Você consegue saber quem foi o primeiro que entrou? Foi, gente, consigo. Foi o Ulisses. Ele foi o Ulisses? primeiro que entrou e a gente combinou, né, de dar um prêmio aqui entre a gente, que é esse aqui. Não sei se o Ulisses está vendo aí. Deixa eu abrir aqui. A gente está fazendo esse brinde aqui para alguns clientes, que é maior do que a minha mão, isso aqui. É uma faca picanheira. Ulisses, eu vou entrar em contato com você, tá bom? Se você quiser, eu mando para você. Muito obrigada pela Se não quiser, manda para mim, viu, Ulisses? Legal, Ulisses. Obrigado por ter sido o primeiro a entrar. O pessoal tá brigando, viu? E o Ulisses participou bastante, perguntou bastante. Merecido para ele. É verdade. Olha, eu acho que o pessoal já mandou aqui. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem o sorteio. Eu tenho 17 nomes aqui. Só um minuto. É uma faca pequena. Ulisses, eu vou contar com você, tá bom? Tem o áudio. Se quiser, eu mando para você. Vocês estão ouvindo aí? Deixa eu tirar aqui. Não, e essa faca é boa, de tudo, viu? É bonita, mas ela é muito boa. Picanheira, A gente tá pedindo para os clientes mandarem as fotos e muito legal o pessoal usando a faca. Gente, tem 17 nomes aqui, vocês podem ver, tá? Eu deixei um número para cada um. Esses são as pessoas que escreveram no chat, é isso? Não participantes. Isso, eles escreveram aqui pra gente e eu pedi agora pro pessoal que ainda não tinha mandado, se tá faltando o nome de alguém aqui, se tá assistindo aqui agora e não viu o seu nome, manda aqui pra mim, eu consigo esperar mais um pouquinho. Você tirou quem é staff, né? Tirou MD, tirou... Tirei. Só os nossos participantes. Legal. Gostei do número 16 aqui. 16? Paul. Por quê? Paul Tió. O Paul Tió. Sim. Isso aí. O Paul é Nome diferente. O Paul é catalão, de Barcelona. Vou dar sorte pro Paul. Nossa, que vontade de viajar. Só de falar deu vontade de viajar. Meu Deus. Nossa. Ó, tem um sobrenome ali, o Malman. Malman é o sobrenome de um dos maiores churrasqueiros, um argentino, Francis Malman. Vamos ver se o sobrenome puxa o... Vou colocar aqui, tá, gente? De 1 a 17. Tá bom. Aí é 1 a 17. Não tem rolo no sorteio, tá vendo? 3. Número 3. Vamos ver quem é. Vou compartilhar para vocês. O número 3 é a Yandra Domingues. Ela tá por aí? Muito bom. Parabéns, Yanda. Parabéns. Ela mandou mensagem pra gente no começo da live. Eu vou entrar em contato com ela e vou pedir os dados dela pra gente mandar a Ecodot. Parabéns, Yandra. Acho que é isso, gente. Obrigada. Muito legal. Obrigado pela presença. Obrigado, professor. Obrigado, Edu. Obrigado a vocês. Contaremos com vocês no futuro. Bacana, gente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado pelo aprendizado. Né? Saio da conversa aqui sabendo um pouco mais desse mundo de sistemas do que eu sabia quando entrei. Sempre muito bom aprender. Um abraço grande. Fiquem bem. Se cuidem.
Legal, gente. Obrigado. Obrigado.